Bom dia mais uma vez, irmãos. Bem-vindos. O meu espanhol não é mau, né? Não pergunta mais nada, senão vou passar vergonha. Mas muito bom somos uma igreja multicultural, né? E graças a Deus por isso. Quando nós lemos que de todas as tribos, povos e raças, né, muitos virão te adorar, a gente agora estamos a entender melhor isso, né? Então, éramos só um grupo de portugueses, com uma brasileira aqui, depois surgiu mais uma brasileira, mais brasileira. Agora, graças a Deus, temos irmãos de outros lugares. Irmãos, aqueles que viram o que o irmão Samuel enviou, já sabem qual é o texto para este domingo de manhã, sobre o qual vamos meditar, e iremos ler outros textos. Mas nós vivemos um tempo em que nós estamos constantemente nos distraindo com alguma coisa. São as notícias, são as responsabilidades dos afazeres, é a família, é tudo aquilo do qual nós estamos rodeados, que muitas vezes desvia a nossa atenção daquilo que deve ser o nosso foco no momento. Eu duvido, não quero colocar isso em causa, mas eu duvido que esteja aqui alguém esta manhã que hoje, durante o culto, já não tenha viajado para algum lugar, né? Ao almoço, aquilo. Eu, que luto muito com este déficit de atenção, eu vivo viajando, tá? Eu luto para me concentrar e ouvir aquilo que estou a ouvir. E muitas vezes nós já ouvimos aquela expressão, né? Olha nos meus olhos, olha. Quando nós falamos isso, o que é que nós queremos dizer? Olha, ouve o que eu vou dizer, né? A Marta faz isso muito comigo. Ouve o que eu vou dizer, olha nos meus olhos. Duvido que haja aqui alguma criança que nunca tenha ouvido os pais dizer, olha para mim, ok. Porquê? Porque nós nos distraímos facilmente. E é interessante que este texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22, que eu coloquei aí para alguém que possa não trazer uma Bíblia, não ter uma Bíblia consigo, então é mais fácil seguir a leitura, começa exatamente por essa expressão, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. O desafio que nós vemos aqui é esta palavra com a qual o texto começa. Olhai. O que é que Deus está dizendo aqui, no caso específico para o povo de Israel, mas para nós, cada um de nós está aqui nesta manhã. Olha para mim. Presta atenção. Não te distraias. E o que é certo, irmãos, é que nós muitas vezes achamos que estamos a prestar atenção, mas não estamos a prestar atenção. E quantas vezes isso acontece quando nós lemos a palavra de Deus ou ouvimos a palavra de Deus, em que Deus está querendo falar connosco e nós já estamos lá mais na frente, né? Nós estamos pensando sobre outra coisa e não estamos verdadeiramente meditando sobre aquilo que Deus quer falar à nossa vida. E este texto começa por dizer, olha, Deus diz, para tudo, né? Menos as crianças. As crianças eu sei que elas são ativas, tranquilo. E nós também às vezes. Mas para um pouquinho. Olha, para durante estes próximos 15, 20 minutos e ouve aquilo que eu tenho para dizer. Não só para nós, que estamos aqui, que somos filhos de Deus, mas para aqueles que possam estar aqui e que não se identificam ainda como filhos de Deus. A palavra de Deus é muito clara, nós vamos ver mais na frente. Já falámos sobre isso muitas vezes, mas não quer demais repetir. Eu falo por experiência própria. Já falei isso e vou repetir. Eu desde os 5 anos de idade que ia em reuniões como esta e já começava a entender quem eu era, quem Deus era, e eu sabia que eu era pecador, estava perdido. E até aos 17 anos de idade, se me perguntassem o que é que precisa fazer para ser salvo, eu sabia dizer, né? Eu ia buscar Romanos 3, 23, ia buscar Romanos 6, 23, ia buscar outras passagens, porque já sabia de cor. João 3, 16, eu sabia. Mas eu não era verdadeiramente salvo. Então nós corremos esse risco. E às vezes até teoricamente nós sabemos, mas não praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Olhai. E o que é que a palavra de Deus diz? Não só o desafio, mas a autoridade, né? Deus diz, olhai para a igreja evangélica em Partilhó, olhai para a igreja não sei de quê, olhai para este líder, olhai... Não. Deus diz para o povo, olhai para mim, esquece o resto. Sou eu que quero falar contigo. Porquê Deus
chama a atenção para Ele, para quem Ele é, para aquilo que Ele faz, porque para Deus não há segredos. Ele tudo conhece. Ou seja, e vocês sabem disso, né? Eu não posso ir ter com o Senhor e dizer, Senhor, olha, eu até sou boa pessoa. O Senhor me conhece. Eu jamais diria isso, né? Porque Deus me conhece. Talvez para você eu até podia chegar e dizer, olha, eu sou boa pessoa. E você, sim, realmente pareces que és boa pessoa. Não sou boa pessoa, está bem? Mas Deus, quando nós vamos na presença de Deus, nós sabemos que Deus nos conhece por completo. É isso que nós lemos lá em Jeremias, capítulo 16, versículo 17, quando ele diz, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Então, quando nós vamos à presença de Deus, quando Deus diz, olha para mim, Deus diz, eu te conheço por completo. Não há nada na tua vida que me seja encoberto. Não só do passado, mas do presente e do futuro. Futuro esse que nós ainda não conhecemos, mas Deus conhece. Deus sabe onde nós estaremos, como será a nossa vida enquanto estamos neste mundo. Depois estaremos na eternidade com o Senhor. Então, aqui em Jeremias, novamente, Deus relembrava isso. Olha, eu conheço todos os teus caminhos. Não há nada escondido perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Mas há um texto em Marcos, no Salmo 33, 13, que diz, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Irmãos, às vezes isto soa-nos, parece que é ficção, não é? Como Deus, neste momento, está com os olhos colocados sobre mais de 5 bilhões de pessoas. Como? Deus diz, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus está em todo lugar, Deus está presente. Então Deus pode falar de mim, como pode falar daquela pessoa que está lá do outro lado do planeta, como pode falar de alguém que está no Brasil, nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela. Deus conhece todos e sabe tudo acerca de nós. E o salmista relembrava disso. Olha, eu sei que Deus olha desde os céus e que Ele está vendo todos os filhos dos homens. Por isso, quando Deus diz para nós, olha para mim, eu te conheço, Ele fala isso e Ele repete isso muitas vezes na sua palavra, dizendo, porque os meus olhos estão atentos a ti, eu vejo todas as coisas, nada escapa da minha presença. Então, irmãos, esse é o Deus que nos desafia a nós olharmos para Ele, mas não só isso também. Para Deus não há problemas, porque Ele tudo pode. Sabe, Deus não só te conhece, mas Deus sabe todo o teu caminho. Deus pode fazer todas as coisas segundo o seu propósito e segundo aquilo que Ele sabe que é o melhor para ti e para mim. E esse melhor para ti e para mim não representa somente coisas boas. Deus nos tem abençoado tremendamente, eu não tenho dúvidas disso. Também inclui lutas, derrotas, incertezas, momentos às vezes de dor, de tristeza. Deus conhece a nossa vida. Aliás, Deus não escondeu, quando nós lemos a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos que não há só lindas histórias de homens e mulheres de sucesso, onde tudo correu bem, não há problema nenhum com eles. Não. Nós vemos a história de homens e mulheres que sofreram, que foram perseguidos, que foram mortos. E temos o nosso exemplo maior, que é o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, veio a este mundo, se tornou na forma de servo, se entregou à morte e morte de cruz, a qual nós relembramos há pouco através dos símbolos, e morreu em teu e em meu lugar. Jesus é o nosso exemplo maior. Ele que não teria ou que não merecia passar por tudo aquilo que Ele passou, Ele fez por mim e por ti. Para Deus não há problemas porque Ele tudo conhece. Jeremias 32, 17, novamente, diz, Senhor Jeová, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, não Te é maravilhoso demais coisa alguma. Aqui o reconhecimento de que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é grande em poder. Ele está com os seus braços estendidos. Nada é maravilhoso demais para Ele.
Deus está trabalhando na tua vida, Deus está trabalhando na minha vida. Ah, Senhor, mas por que é que o Senhor permite que eu passe por esta situação? Olha, em vez disso, diga, Deus, obrigado, porque eu estou passando por esta situação. Talvez uma consequência de pecado, onde Deus vem e disciplina. Talvez um sofrimento originado por causas que às vezes até te são alheias, mas que te afetam. Mas ter esta atitude de agradecimento, Deus, obrigado, porque eu sei. A tua palavra diz que o Senhor conhece todas as coisas, que o Senhor está agindo na minha vida. Não da maneira, às vezes, que eu preferia, mas da maneira que tu sabes que é a melhor. Tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Queremos nós nisso, irmãos? Ou nós achamos que às vezes Deus está distraído demais, ou não está tão preocupado connosco, como Ele diz na sua palavra? Não. Deus te ama. Deus ama-te. Com um amor que nem eu, nem nenhum de nós que está aqui nesta manhã pode expressar. O amor de Deus é como o próprio Deus. Ele é eterno, Ele é infinito. E Deus nos ama dessa forma. Nós que temos o privilégio de ser pais, ou avós, ou mesmo a experiência que nós temos tido como filhos e vendo o amor dos nossos pais por nós, nós podemos conhecer um pouco desse amor. Mas, irmãos, está muito longe do amor de Deus, porque Deus cuida de nós. Marcos 10, 27, Jesus, porém, olhando para eles, lhes disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Ah, mas será que... Sim, é Deus que promete, não sou eu. O que Deus diz é: confia, vem a mim. Olha para mim, eu te conheço, eu sei o que tu precisas. Mais do que qualquer pessoa que te conheça, mais que a tua esposa, que o teu marido, que os teus pais. Eu te conheço, Berto, eu sei quem tu és, eu conheço as tuas lutas, eu conheço os teus anseios, as tuas derrotas, as tuas vitórias, eu conheço-te. Não adianta tu vires para mim e tentar me convencer de alguma coisa. Deus nos conhece. E Deus te ama da forma que tu és. Deus te ama na forma como tu estás. Não espera algo melhorar para Deus gostar mais de ti. Não. Deus ama-nos. Deus te ama. E o Senhor Jesus dizia isso: olha, todas as coisas são possíveis. Tu não confias num Deus que tem limites, né? Que diz: Alberto, eu até gostava, mas olha, não dá. Não. Ele ressuscita os mortos. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus. Para Deus não há distância. Ele está perto de ti e de mim. Sabe, irmãos, nós não temos noção disso, né? Nós não temos noção dessa realidade que Deus está presente neste lugar. Deus está presente em minha vida quando eu estou a sós, quando eu estou em frente ao computador, quando eu estou vendo alguma coisa da televisão, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou caminhando sozinho ou viajando. Deus está presente. E sabe uma coisa? Eu esqueço disso muitas vezes. E a palavra de Deus diz que para Deus não há distância. Deus não está, conforme eu disse, Ele agora está preocupado com alguém lá na China, não está preocupado. Não, Deus está olhando para ti, olhando para mim, cuidando de nós. O Salmo 139, 7 a 10, que é um salmo que certamente nós conhecemos. Se você não conhece este salmo, lê este salmo quando chegar em casa. O salmista dizia: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Esta é uma pergunta. E ele diz: olha, se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu também ali estás. Ele fala do alto, né? Da imensidão do universo. Ele fala do mais profundo, do abismo. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Para onde fugirei? Não tem para onde fugir. Porque tu estás presente. Seja qual for a circunstância. Irmãos, Deus está presente em nossas vidas. Ele é o nosso melhor amigo.
Ele é aquele com quem nós podemos conversar a qualquer hora do dia e da noite. Ele está presente. Irmãos, isso deve confortar o nosso coração. Nós estamos, irmãos, no meio de uma catástrofe. Nós estamos vendo miséria, desgraça por todo o lado. E as pessoas andam completamente perdidas, não sabem para onde correr, inseguras. Aquilo para elas era segurança, deixou de ser seguro. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Deus. Por isso ele diz, olhai para mim. Olhai para mim. Ainda, em Mateus 29, a segunda parte do versículo 20 diz, o Senhor Jesus dizia aos discípulos e diz a cada um de nós, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém? Deus diz, eu estou contigo. Ah, Senhor, mas olha, hoje não estou aqui, nem me consigo levantar da cama. Eu estou contigo. Ah, Senhor, mas olha, hoje eu perdi o trabalho. Eu estou contigo. Ah, Senhor, eu cheguei num país novo. O que é que vai ser? Eu estou contigo. Deus cuida de nós. Quando nós viajamos, Ele viaja junto, não é? Quando nós ficamos, Ele fica junto. Deus está presente. Mas Ele não só diz para nós olharmos para Ele, mas a bênção qual é? E sereis salvos. Olha para mim. E sereis salvos. O grande problema do homem não são as guerras, não são as doenças, não são as inundações, as catástrofes naturais, é o pecado. Porque, sabe, todas estas coisas podem trazer a morte física a muitas pessoas, como tem trazido. Mas só uma coisa pode trazer a morte eterna. É o pecado. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo, o homem continua morto em delitos e pecados. A palavra de Deus diz que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muitos de nós estamos aqui pela graça de Deus, não por sermos melhores que alguém, mas pela graça de Deus. Ele nos alcançou. Ele abriu o nosso entendimento porque nós estávamos rebeldes, nós não queríamos Deus na nossa vida, nós éramos seus inimigos. Nós queríamos Deus longe. Mas Ele veio, nos abriu o entendimento, manifestou o seu amor por nós através do Senhor Jesus Cristo e nos levou a nós nos humilharmos na sua presença, confessando Jesus como Senhor e Salvador. E Ele nos salvou. É a obra integral de Deus. Por isso Ele diz, olhem para mim e sereis salvos. Olhe. Estes não são um mero olhar físico, porque Deus não se vê, Deus é Espírito, mas é um olhar de fé, crendo que Deus cumpre com as suas promessas de forma integral. O que é que diz João 12? Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Todos quantos o receberam. Muitos de nós estamos aqui. Lembram o dia em que, ou de joelhos, ou em pé, ou deitado na sua cama, confessaram Jesus como Senhor. E disseram, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador perdido. O Senhor me conhece. Talvez alguns até pensem que eu sou crente, mas eu não sou. O Senhor sabe. Eu reconheço que eu sou um pecador perdido. Eu creio que Jesus pagou o preço pelo meu pecado. E hoje eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Salva-me. E a palavra de Deus diz que Deus nos adota como seus filhos aos que cremos no nome de Cristo. Essa é a única diferença. Vamos continuar a nossa vida toda a lutar contra a nossa própria carne, contra os nossos próprios desejos, a nos distrair muitas vezes, a não ouvir a voz do Senhor. Mas esse momento em que Deus nos salva é um momento único e que vai durar para a eternidade. Agora, como filhos, nós somos possessão, nós somos propriedade desse Deus que diz, olha para mim e serás salvo. Essa é a grande bênção. Por Ele seremos salvos da ira de Deus, sabe?
A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Deus é um Deus de ira também. Deus é um Deus de justiça. E Deus derrama a sua ira sobre o pecado, sobre aqueles que vivem no pecado, que cometem pecados. Este mundo está sofrendo as consequências da ira de Deus por causa do pecado do homem, da rebeldia do homem. Muitos inocentes sofrem, tem irmãos nossos sofrendo neste momento por causa do pecado de outros. Deus está cuidando deles. Deus nunca falou que nós iríamos ser isentos e um dia passar por aquilo que muitos irmãos nossos têm passado e morrermos em consequência disso. Não. Eles vão para a presença do Senhor, como nós um dia iremos. Romanos 5, 8 e 9 diz, mas Deus prova o seu amor. Quando Deus diz, olha para mim e serás salvo, Ele diz, eu provo que eu te amo. Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como alguém daria a vida por um inimigo? Alguém que perseguia, alguém que procurava fazer mal. Como alguém poderia dar a vida por uma pessoa assim? Ninguém. Nós, quando olhamos para Romanos 12, para o final do capítulo, vimos no outro dia com o nosso irmão Timóteo, penso que foi o nosso irmão Timóteo, nós pensamos quando Deus diz, olha, ama o teu inimigo, olha, se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, nós dizemos, ok, pronto, o Senhor diz, se for preciso eu faço, mas não é algo natural em mim, mas é um mandamento. Mas, irmãos, mais uma vez, Jesus nos dá o exemplo. Deus prova o seu próprio amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Quando nós relembramos há pouco o sofrimento do Senhor Jesus Cristo através do pão e o derramar do seu precioso sangue através do vinho, nós tivemos de dizer, obrigado, Senhor, porque tu morreste em meu lugar naquela cruz. O teu precioso sangue me purifica de todo o pecado. Essa é a manifestação do amor de Deus. Por isso Deus diz, oh, se tu olhares para mim com um coração humilde na minha presença, tu vais ser salvo. E o que é que você espera para que isso aconteça? Uma catástrofe como aconteceu agora em Valência? Uma guerra como está a acontecer em Israel ou na Ucrânia? Fome como acontece em tantos países? O que é que você está à espera? Que Deus escreva alguma coisa no céu? Ou se manifesta de alguma forma mandando um anjo para falar consigo? Deus tem a sua palavra. E a palavra de Deus diz que aqueles a quem Deus fala, aqueles a quem Deus toca e que não tomam essa decisão ao lado de Cristo são indesculpáveis diante de Deus. E o inferno é real. Eu às vezes ouço as pessoas dizer, nós estamos a viver um inferno. Não, não. Aconteça o que acontecer neste mundo, isto para as pessoas que não conhecem Cristo é o céu. É o melhor céu que elas vão ter. O inferno é real. Creia você nisso ou não? E se você não toma essa decisão lá de Cristo, se Deus toca o seu coração e você o rejeita, você está com estadia garantida lá. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Não jogue a sua alma no lixo. Olhe para Cristo. E qual é a extensão deste amor? Todos os termos da terra. Deus não disse salvo ao povo de Israel, olhem para mim e sereis salvos. Vocês, esqueçam os outros são os coitados. Não, todos os termos da terra. João 3,16 diz que Deus amou o quê? O mundo de tal maneira. Não foi só um pequeno grupo de pessoas, um mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você estamos nesta frase, todos os termos da terra. Eu e você estamos naquela frase, o mundo. O mundo são as pessoas, não são as montanhas, nem os mares, nem outras coisas que existem neste mundo. São as pessoas. Jesus morreu por pessoas, não pelo planeta Terra. Jesus morreu por você e por mim. Por isso ele dizia em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não, se eu seguir a Jesus, ele vai pedir algumas coisas que eu não vou gostar.
Jesus disse, olha, aprende comigo, o meu fardo o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Confia em mim. Estás cansado, oprimido? Vem a mim e eu te aliviarei. Aprende de mim. Eu sou manso e humilde de coração. Todos os termos da terra. E finalmente, ele diz, porque eu sou Deus e não há outro. Olha, não tem ninguém neste mundo que pudesse dizer aquilo que eu digo. Olha para mim e serás salvo. Olha para mim e serás salvo. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus é Deus. E milhões de pessoas hoje estão na eternidade, num sofrimento eterno, porque ouviram estas palavras e rejeitaram esta mensagem. Não tem volta. Por isso, hoje é o dia da salvação. Tudo fora de Cristo é engano. Tudo fora de Cristo é engano. Seja o que for, seja de onde vieres, se alguém disser para você, não, mas se você for boa pessoa, se você for assíduo às reuniões da Igreja Evangélica em Partilhó, na Igreja Evangélica em outro lugar, se você for isto, se você for aquilo, não. Fora de Cristo, tudo é engano. Ou Cristo te leva, ou você fica. Não tem outro caminho. E eu gostaria de terminar com a leitura de mais um texto, 1 de João 5, 20 e 21. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para o conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Veja que João dizia, olha, cuidado com o seu coração, porque ele engana você. Tudo fora de Cristo é engano. Deus nos faz entender o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Essa é a mensagem que nós anunciamos. Por isso nós somos conhecidos em muitos lugares pelos homens e as mulheres da Bíblia. Porquê? Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós falamos daquilo que a Bíblia fala, não daquilo que achamos. Tudo fora de Cristo é engano. E finalizando com Atos 4,12, nós lemos, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Sabe, creia você ou não, isso não vai mudar a verdade e a realidade de que só Cristo salva e fora dele não há salvação. Por isso nós anunciamos a esse Jesus em tempo e fora de tempo. Por isso nós procuramos chegar às pessoas, às vezes através de uma palavra, de um folheto, do Novo Testamento, de outras formas, porque nós sabemos que essa é a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir, que só Jesus Cristo salva. O tempo passa e aqueles que não tomarem uma decisão ao lado de Cristo estarão perdidos para sempre. Por isso, repetindo aquilo que nós lemos do início, as palavras do Senhor, olha para mim e serás salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém.